Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a webconferência de Ecologia e hoje eu vou conversar aqui com o professor Sidney Priscinati Júnior. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem. Professor, então esse assunto é bastante amplo, né? Sim. E a gente estava conversando aqui com o professor antes da gente começar. Ele comentou comigo a questão das florestas tropicais, que é um objeto que ajuda a gente a entender todo esse assunto, né? Sim. Então, um bom exemplo para a gente começar essa conversa. Professor, então por que as florestas tropicais são esse objeto de tanta preocupação dos ecologistas? Bom, Júlio, as florestas tropicais, né, são hotspots de biodiversidade. Na verdade, existem vários hotspots, né? Um hotspot significa um ponto quente, um local onde se encontra uma grande quantidade de organismos, de espécies diferentes, né, numa mesma área, né? Então, assim, por a gente encontrar uma diversidade muito grande no mesmo local, seria muito interessante, do ponto de vista ecológico, a gente concentrar esforços de preservação nessas áreas, onde a gente encontra uma grande diversidade de espécies, né? As florestas tropicais, elas ficam numa região tropical, lógico, né? Uma região onde a intensidade luminosa e as temperaturas são mais estáveis, o que favorece o desenvolvimento da comunidade vegetal. Quando você favorece o desenvolvimento da comunidade vegetal, você consequentemente favorece o desenvolvimento de consumidores primários, que vão herbivorizar essas plantas, esses produtores, né? E consequentemente você favorece os consumidores secundários, que são os carnívoros, ou seja, você tem um ambiente propício para o desenvolvimento de toda a cadeia alimentar, de toda a comunidade. Uhum. E quais são os principais meios para evitar essa perda da biodiversidade nesses locais? Bom, na verdade, a diversidade de espécies ela tende a ser influenciada por uma série de parâmetros, né? A gente sabe que um dos pontos talvez mais importantes que ajudam a reduzir a diversidade local, por exemplo, é a exploração exagerada do homem. Então, a gente acaba modificando as características ambientais, ou explorando diretamente determinado animal ou determinado vegetal, ou explorando um vegetal que modifica o ambiente de um determinado grupo animal, consequentemente você pode gerar a perda, né, ou a redução da biodiversidade. Um outro fator muito importante que auxilia a redução da biodiversidade é a introdução de espécies exóticas, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam viajando e transportando animais e plantas de localidades diferentes simplesmente porque acham bonito, querem ter aquele animal ou aquela planta na sua casa, mas eventualmente esses animais ou essas plantas acabam invadindo novos ambientes e se tornam espécies invasoras, que acabam competindo com as espécies nativas e muitas vezes reduzindo a biodiversidade, né? Então, na verdade, nós temos, como o ecossistema de maneira geral é um ambiente, é uma coisa extremamente dinâmica, nós temos muitos fatores que podem influenciar a biodiversidade como um todo. Então, o ecólogo ele tem que sempre pensar de uma maneira muito ampla e tentar entender como que as pequenas modificações podem influenciar toda a dinâmica da comunidade. E comentando sobre essa introdução de elementos diversos no ecossistema, né? Existem casos onde uma espécie diferente introduzida pode causar algum benefício àquele ecossistema? Olha, eu desconheço, né? Geralmente, os casos que nós temos de introdução de espécie no intuito de melhorar uma condição ambiental é quando você já tem uma espécie invasora e aí você começa a buscar inimigos naturais, né, para tentar combater aquela espécie invasora. Se eu for puxar bem pela memória, a gente pode pensar no controle biológico de praga, né, o uso de algumas espécies que tentam controlar as populações de espécies consideradas pragas. É lógico que quando a gente fala de controle biológico, a gente está fazendo justamente isso, introduzindo uma espécie, esperando que ela crie um benefício no dado ecossistema, né? Mas esse controle biológico tem que ser muito bem pensado, de maneira que você introduza uma espécie que vai controlar a população de praga, mas que essa espécie que faz o controle é uma espécie nativa também. Porque se ela for uma espécie invasora, eventualmente ela vai afetar as espécies nativas e vai causar um desequilíbrio ecológico. Uhum. Bom, eu separei aqui algumas notícias, dá pra gente comentar algumas coisas. Em relação a essa questão de uma espécie diversa do ambiente,
É aqui uma notícia que é do jornal Estadão, em relação a uma dupla de elefantes volta à natureza e inaugura o primeiro santuário para a espécie da América Latina. Então é uma notícia falando sobre 2 elefantes que eram de um circo, né? E que foram transportados até um santuário aqui no Brasil mesmo. Então, de que maneira isso pode afetar aquele ecossistema aqui no Brasil, né, que é bastante diferente do que os elefantes estão acostumados? A gente precisa pensar, né, que, é lógico, de um ponto de vista pontual, pensando no bem-estar animal, no bem-estar desses elefantes, a reintrodução na natureza pode parecer muito benéfica, né? No entanto, a gente precisa levar em consideração que esses animais serão expostos a condições completamente diferentes ou muito diferentes do que eles estão habituados ou foram habituados algum dia, né? Mesmo que eles tenham sido animais de cativeiro a vida toda, as espécies de plantas, as espécies vegetais que eles poderão utilizar como alimento são completamente desconhecidas ou completamente estranhas ao que seria o hábitat natural desses animais. Uma outra coisa a se pensar é que a presença desses animais vai causar, mesmo que seja pequena, na área, eu não lembro, eu vi essa notícia, eu não me lembro a área que eles estão ocupando, mas mesmo que seja uma área muito pequena, a gente precisa levar em consideração que nós não temos animais na nossa fauna desse tamanho. Então, o solo da região não é um solo que se estruturou ao passo em que espécies desse tamanho, animais desse tamanho, foram se deslocando sobre ele. Então, a constituição do solo pode ser afetada, né? Dependendo da espécie vegetal que eles tiverem por preferência, né, para utilizar como alimento, eles podem acabar retirando o alimento que é utilizado por espécies nativas de menor tamanho, e isso, a longo prazo, pode acabar influenciando na redução da biodiversidade desse local, né? É lógico, a gente está pensando, são 2 elefantes apenas, numa área muito pequena, que mal isso pode causar? A princípio, a gente pensa que os riscos são reduzidos, mas sempre existe a possibilidade da introdução da espécie na natureza, mesmo que pensando no benefício para esses animais, sempre existe a possibilidade que essa espécie cause alguma alteração ambiental e algum prejuízo para o ecossistema como um todo. E falando dessa introdução de espécies diferentes no ecossistema, ela pode ser causada por outros elementos além do fator humano nessa troca? Pode. Existem espécies que podem ser dispersas por outros animais, né? Então, vou ilustrar uma situação hipotética, né? Digamos que uma determinada ave pousa num lago para poder se alimentar ou de um peixe ou de alguma coisa do tipo, e uma forma larval de algum outro animal fique aderido nas patas dessa ave. Essa ave pode ir para um outro ambiente aquático e disseminar essas espécies, né? Então, existe sim a possibilidade de que as espécies sejam introduzidas não pela influência humana, né? Mas é notória a nossa influência no aspecto relacionado à introdução de espécies, né? Então, um dos problemas que nós temos aqui no Brasil é, por exemplo, o limnoperna, né, que é o mexilhão dourado. O mexilhão dourado invadiu as águas do Brasil por água de lastro de navio. Então ele é um mexilhão, um moluscozinho, que tem aquela conchinha, né, 2 válvazinhas na concha, e ele tem como principal característica, ele é um animal incrustante. Então ele gruda em superfícies, né? Então o que acontecia? O navio parava lá na Ásia, onde é a terra nativa do mexilhão dourado, enchia os espaços vazios dentro do navio para equilibrar os pesos, né, chamado de lastro esse espaço, enchia com água dessa região, chegava aqui na costa da Argentina, liberava essa água nas águas da Argentina e, consequentemente, trazia formas larvais desse mexilhão, que acabou encontrando condições ideais para o seu desenvolvimento aqui. Então, hoje em dia, a gente encontra o mexilhão dourado chegando quase na Amazônia, né? Então, e ele está subiu pelo Rio Paraná e está invadindo. No Pantanal, a gente já encontra casos de mexilhão dourado. E é um animal, como eu disse, incrustante, que tem uma capacidade de filtração no ambiente muito grande, então ele retira partículas que seriam utilizadas como alimento por outros animais, por animais nativos, né? Influencia também na transparência da água, que diretamente vai influenciar na quantidade de raios luminosos que podem entrar no ambiente aquático, que vai afetar a produção. Afetando os produtores,
né, que são os vegetais, os organismos fotossintetizantes, você afeta toda a cadeia alimentar. Né? Você aumenta o nível de produção, esse nível de produção, no final de todo o processo, vai gerar um aumento nas taxas de decomposição, né? O que, consequentemente, no ecossistema aquático, acaba ocasionando declínio de oxigênio, né? O que vai ocasionar a redução da biodiversidade, mortalidade de peixes e coisas muito mais graves. Tá? Bom, vou abrir uma pergunta lá que a Carla mandou. Boa noite, professor. Gostaria que comentasse sobre o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Bom, Carla, a questão com relação ao fluxo de energia nas cadeias alimentares, né? Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem dois pontos a serem abordados. Um é o fluxo de matéria e o outro o fluxo de energia. Né? Então, assim, produtores são os vegetais que fazem fotossíntese, portanto assimilam nutrientes no solo e utilizam da energia luminosa para produzir o seu próprio alimento. Né? Esses produtores são consumidos pelos herbívoros, né, que consequentemente serão consumidos por carnívoros, outros carnívoros podem consumir outros carnívoros e assim sucessivamente, até chegar ao topo da cadeia alimentar, onde efetivamente esses carnívoros acabam morrendo, entrando em decomposição, assim como produtores, consumidores primários, todo mundo vai entrar em decomposição, entrando no papel dos decompositores, liberando a matéria, os nutrientes, novamente para o ecossistema, para que ele entre novamente no ciclo de matéria. Né? Então a matéria ela passa por todos os níveis da cadeia alimentar. Né? No entanto, quando a gente fala de fluxo de energia na cadeia alimentar, a gente precisa pensar que a energia ela vai diminuindo conforme a gente vai passando os níveis da cadeia alimentar. Né? Então vamos pensar, quando eu falo de matéria, uma planta faz a fotossíntese e incorpora os nutrientes, né, no seu tecido. E assim ela pode crescer e se desenvolver. Se um animal vem e come essa planta, ele ingere essa matéria que foi assimilada pela planta e pode continuar crescendo. Então, se ele come 1, 2, 3, 4 plantas, ele vai aumentando a quantidade de matéria que ele vai acumulando. O consumidor secundário também vai ingerir essa matéria acumulada. E a matéria vai sempre aumentando, né, conforme esses níveis. Quando chega nos decompositores, a matéria vai ser decomposta e retornar para os produtores. Quando a gente fala de energia, a gente diz que a energia diminui nos níveis alimentares, nos níveis tróficos da cadeia alimentar. Por quê? Porque a planta assimila energia, mas parte da energia que foi assimilada por ela é utilizada para manter a planta viva. Então ela assimila a energia e gasta uma parte dessa energia para se manter viva. O consumidor primário ingere a planta assimilando parte da energia dela, porque a outra parte ela já gastou para se manter viva, e também gasta energia para se manter vivo. E assim subsequentemente. Quando você chega nos últimos elos da cadeia alimentar, consequentemente, os últimos elos consomem menos energia, recebem menos energia. Então a gente diz que a pirâmide alimentar, a pirâmide de matéria ela é vista como um triângulo, né, normal, e a pirâmide de energia ela é um triângulo, aliás, a pirâmide de matéria é um triângulo inverso, e a pirâmide de energia é um triângulo onde a gente vai diminuindo a quantidade de energia conforme vai aumentando o nível trófico. Tá? Sim, o professor estava falando em relação aos vegetais também. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa relação entre a cobertura vegetal e a biodiversidade? Bom, essa questão de cobertura vegetal, né, é bem interessante que quando a gente fala de cobertura vegetal, todo mundo acha, soja é cobertura vegetal. Né? Plantação de milho, trigo, qualquer coisa que a gente utiliza como cultura é uma cobertura vegetal. No entanto, a gente precisa lembrar que a cobertura vegetal, ela sim favorece a renovação do solo, consequentemente favorece o desenvolvimento de produtores, que se estabelece toda a base da cadeia alimentar. Né? No entanto, a gente precisa ter uma cobertura vegetal heterogênea, né? Ou seja, com espécies diferentes, muitas vezes espécies nativas, né, que podem, de fato, manter a estabilidade e a saúde do ecossistema local. Tá? Tem mais uma notícia aqui, que é do jornal Zero Hora, falando sobre a poluição ameaça a Grande Barreira de Corais australiana. Então, aqui a notícia, mais ou menos resumindo para vocês, né, falando que a Grande Barreira de Corais, que é considerada um patrimônio mundial da humanidade, está sofrendo por causa do escoamento de produção agrícola e a região, que tem mais ou menos 345 mil metros quadrados, está correndo alguns riscos. Então,
Você poderia falar um pouco, professor, até comentou a respeito da soja agora, né? De que modo essa poluição afeta a produtividade dos ecossistemas? Sim. Nesse caso, a poluição, nesse caso, ela pode, nessa notícia em questão, né, a gente tem um aumento da quantidade de partículas no ecossistema, né, diminuindo a penetração de luz no ecossistema. Quando você diminui a penetração de luz, consequentemente você diminui a taxa fotossintetizante. Aí a gente pode pensar assim, mas o que o coral tem a ver com taxa fotossintetizante? O coral é um animal, não é uma planta, né? No entanto, o coral ele tem associação com organismos que fazem fotossíntese. E boa parte da sua alimentação, a maior parte delas, é provida por esses organismos, né? Portanto, quando a fotossíntese é prejudicada, esses organismos deixam de produzir energia, deixam de alimentar o coral, e o coral começa a branquear. Por que ele branqueia? Por que ele é tão colorido quando ele está vivo, né? Ele é colorido porque esses organismos fotossintetizantes conferem a ele essa coloração. Conforme os organismos fotossintetizantes morrem, ele acaba se tornando mais claro, acaba branqueando, né? E aí ele não consegue se manter simplesmente capturando partículas de alimento no ecossistema. Tá? Então, quando você tem a introdução de compostos, sejam eles resíduos agrícolas ou qualquer outro tipo deles, né, que influenciem na transparência da água, né, isso diretamente vai influenciar na taxa de produção e, novamente, afetando toda a estrutura do ecossistema. Uma outra notícia que eu tenho também é da BBC falando sobre as rãs gigantes da região do Lago Titicaca, que recentemente, em dia 18 de outubro, teve morte de 10 mil rãs. E, de acordo com, aqui numa parte diz, de acordo com a organização, o governo peruano ignorou pedidos pela construção de uma estação de tratamento de esgoto no local e tem falhado em resolver o problema da poluição. E aqui também fala que muitas pessoas se alimentam, né, dessa espécie. Aqui volta aquele assunto da introdução de outras espécies. Ela agrava essa situação? Como é que é? Agrava. No caso das rãs do Lago Titicaca, elas ocorrem somente nessa região. São animais com adaptações à grande altitude dessa região. Então elas possuem, todo anfíbio de maneira geral, utiliza como principal superfície respiratória a sua pele. Então, como elas estão num ambiente de grande altitude, com baixa concentração de oxigênio, elas acabam tendo modificações, dobras na superfície do corpo, que favorecem a troca com o meio ambiente, a sua respiração. Essa central de tratamento de esgoto inserida nos afluentes do lago, provavelmente deve estar contribuindo para que você tenha um aporte de material orgânico, né, fruto da poluição produzida pelos esgotos, o que vai afetar ou aumentar a taxa de decomposição no ecossistema, e a decomposição consome oxigênio do ecossistema, afetando diretamente na capacidade respiratória dos organismos, né? Como os organismos já estão expostos num ambiente onde a taxa de oxigênio, a concentração de oxigênio é muito pequena, a redução dos níveis de oxigênio do local influencia na sobrevivência. Um outro caso, né, então isso daí talvez tenha sido responsável pela morte de todas essas 10 mil organismos, indivíduos, né? Mas, além disso, a gente tem a predação. Então as pessoas exploram as rãs como recurso alimentar. Então nós temos novamente a ação do homem em cima da comunidade, né? E além disso você tem introdução, chegada de novas espécies, introdução de espécies de outros anfíbios que acabam competindo pelo ecossistema, competindo por alimento, né? Reproduzindo em taxas cada vez mais altas, sem a presença de inimigos naturais, influenciando então no declínio da população. Tá? Professor, você poderia comentar um pouco mais sobre essas relações diferentes que existem entre os indivíduos no ecossistema? Predação, esses outros... Sim, então, os organismos, de maneira geral, se relacionam... A ecologia, né, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando da ciência que se destina a estudar o ambiente que os organismos vivem e as relações dos organismos entre eles e com o próprio ambiente que eles vivem. Né? Então, a ecologia é uma integração de várias áreas da ciência, né? Então, por isso que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir entender alguns conceitos, né? Quando a gente fala de relações entre organismos, existem dois tipos de relações. As relações harmônicas e relações desarmônicas, né? As relações harmônicas, como o próprio nome sugere, são aquelas em que reina a harmonia. Todo mundo ganha na história.
ou, nesse caso, alguém ganha sem causar dano a outro organismo. E as relações desarmônicas é aquela relação em que alguém está perdendo na relação, né? Então, quando a gente pensa na predação, a predação alguém ganha, o predador ganha, mas a presa perde. Então, é uma relação desarmônica. Quando a gente pensa no coral com os organismos fotossintetizantes, todo mundo ganha. Os organismos fotossintetizantes têm a estrutura do coral para proteger eles, e os corais recebem alimento desses organismos fotossintetizantes. Então, isso é uma relação harmônica. Os conceitos, né, aí você tem vários nomes dentro dessas relações. Então, você tem como relação harmônica, simbiose, mutualismo, protocooperação, né? Então, são todos nomes que denominam uma relação em que todo mundo está ganhando. Uma relação talvez um tanto quanto que vale a pena a gente destacar é o amensalismo, né? Que é quando alguém ganha na história e alguém não perde, mas também não ganha, né? Então, não influencia o outro organismo. Por exemplo, a relação entre o tubarão e aqueles peixinhos que nadam do lado da cabeça dele, as rêmoras, né? Então, o tubarão promove ou provê proteção e, eventualmente, quando ele está se alimentando, ele provê alimento para a rêmora. Mas a rêmora não provê nada para o tubarão, mas ela também não influencia na capacidade dele de se alimentar e de sobreviver. Então, alguém ganha e alguém não ganha e não perde na história, né? E existem outros tipos de relações que são desarmônicas, nesse caso, onde um organismo não ganha, não perde, mas ele causa prejuízo no outro, né? Que é o caso das florações de cianobactérias, por exemplo, ou no caso das florações uma floração de organismos microscópicos chamados de maré vermelha. Então, a maré vermelha é um aumento na taxa reprodutiva de alguns organismos, né, que não influencia, o bicho não ganha, não perde durante esse processo, e durante esse processo, eventualmente, ele pode produzir toxinas que afetam a biodiversidade local, né, outros organismos. Nesse caso, eles não ganham, o micro-organismo não ganha, não perde, mas alguém perde na história, né? Então, relações harmônicas e desarmônicas, é importante a gente ter esses conceitos em mente, né? E aí lembrar, pensar, quando eu vi o nome, mutualismo, protocooperação, né? Protocooperação, opa, tem duas espécies cooperando, mutualismo, é mútuo, todo mundo ganha na história, né? Predação, opa, predação, alguém está perdendo. E aí sim, tentar entender o que cada uma dessas relações, onde que elas podem ser enquadradas, em relação harmônica ou desarmônica. A Suziane mandou uma pergunta lá. Professor, poderia comentar um pouco sobre fatores abióticos e bióticos? Obrigado. Sim. Bom, Suziane, fatores abióticos é tudo aquilo que não está relacionado aos seres vivos. E fatores bióticos, tudo aquilo relacionado aos seres vivos, né? Por exemplo, a chuva num dado ecossistema não depende dos organismos diretamente, pelo menos dos organismos que estão ali, né? Ou da ação desses organismos. O vento também não depende da ação desses organismos. Tá? Então, isso são fatores abióticos. O solo, o tipo de solo, né? Se é arenoso, se é argiloso, isso tudo é abiótico. Características físicas e químicas, né? Por exemplo, pH da água, quantidade de oxigênio dissolvido, tudo isso a gente considera como fator abiótico. A de não e biótico de vida. E o fator biótico é tudo aquilo relacionado a animais. Então, a seres vivos, perdão, animais e plantas. Então, por exemplo, quando a gente mede a capacidade de crescimento de uma dada população, isso é um componente biótico, né? Quando a gente mede circunferência de uma árvore, isso é uma variável do ambiente, no entanto, com influência do organismo. Então, isso também faz parte do componente biótico. Tá? Professor, a questão de quais fatores, quais medidas principais que a gente pode adotar para evitar a perda de biodiversidade no ambiente, eu queria que você comentasse também. Às vezes a gente vê bastante notícia na mídia, assim, falando em escala global, né, das modificações que o homem causa e tal. E qual que é essa relação, assim, que o ser humano pode pensar esse impacto local e impacto global que as ações causam? Sim. De maneira geral, o ecossistema como um todo, né, ele é completamente interligado. Então, muitas vezes, uma modificação local pode influenciar a dinâmica de fenômenos
em localidades diferentes, né? Por exemplo, a gente sabe que isso foi levantado por alguns pesquisadores, que no ano passado, retrasado, quando São Paulo estava passando por aqueles longos períodos de seca, né, onde os reservatórios estavam nos limites críticos, né, de abastecimento, a gente sabe que isso está relacionado diretamente com o desmatamento em outras regiões do país, por exemplo, desmatamento na Amazônia, né? Então a gente tem massas de ar que circulam ao longo de todo o planeta, né, transportando umidade, coletando umidade das florestas úmidas, por exemplo, lá nas florestas tropicais amazônicas, e trazendo essa umidade aqui para o sul e sudeste, né? Essa umidade, se você não tem uma floresta úmida, você não retém umidade. Se você não tem floresta, você não retém umidade. Se você não retém umidade, o ar não tem umidade para trazer. Então a massa de ar que deveria trazer umidade e influenciar nas chuvas na região sul e sudeste, não está fazendo isso, né? Então, às vezes uma modificação local, a gente está muito preocupado com uma modificação local, o desmatamento na Amazônia. Ah, mas está influenciando só a Amazônia. Não, isso influencia o planeta como um todo. Aquecimento global, resfriamento global, né, mudanças climáticas, isso aí, efeito estufa, né? Desde 1990 para cá, a gente deu vários nomes a essas mudanças ambientais, né? No entanto, todas elas significam que a gente está aumentando a quantidade de gases de efeito estufa, favorecendo o aumento da temperatura do planeta, né? Isso ocorreu algumas vezes no nosso planeta e aconteceu de forma, acontece de forma natural. Vulcões eliminam uma quantidade muito grande de matéria, de gases de efeito estufa, muito mais do que a gente pode eliminar, enfim. São vários argumentos para ir contra essa ideia de que a gente está causando um impacto ambiental. No entanto, a gente consegue ver que várias regiões do nosso planeta, onde nós tínhamos extensas áreas congeladas, hoje em dia estão sumindo. Então, várias espécies vêm sofrendo as ações de alterações ambientais provocadas por homens que muitas vezes não estão naquele local explorando aquele determinado recurso. Então, hoje em dia é muito difícil a gente medir o quanto essa ação não vai causar dano para outra população, não, é um dano só local. O ecossistema, como eu disse, é muito dinâmico. Então a gente não sabe, não consegue medir ou prever como determinadas ações podem influenciar ambientes que a gente nem está parando para pensar a respeito, né? Um exemplo disso, mais uma vez, é aquela tragédia que aconteceu em Mariana, né? Então, as barreiras lá de contenção de material de mineração estouraram em Mariana, em Minas Gerais, e o material que foi jogado naquela região chegou aqui no litoral sul do país, né? Então, quem ia prever que isso ia chegar no litoral sul do país e como que esse material influenciou a comunidade que vive ali, a gente ainda nem sabe a respeito. E, bom, com os avanços tecnológicos e científicos dessa disciplina, para onde que você vê que o estudo da ecologia está se encaminhando nesses últimos tempos, pensando na atuação do biólogo, por exemplo? Sim, o biólogo tem ganhado muito espaço ultimamente, né? O Brasil incentiva muito, né, a participação de biólogos. Talvez não só o Brasil, mas assim, existe hoje em dia essa necessidade de incluir biólogos em vários tipos de empreendimentos, né? Se não um biólogo, o olhar do biólogo, né, antes de se estabelecer um empreendimento, né? E é lógico, ainda a gente está muito longe de colocar a qualidade ambiental, a saúde do ecossistema à frente dos ganhos materiais, dos ganhos financeiros, né? No entanto, acredito que nos últimos anos a gente teve um avanço muito significativo, principalmente nos quesitos da ecologia teórica, né? A ecologia é uma ciência relativamente nova, né? 50, 60 anos que ela tem se consolidado, né? Então, acredito que aqui no Brasil nós temos alguns grandes núcleos de pesquisa em ecologia, né? E isso tem ajudado muito a fortalecer a ecologia como ciência, e são pequenas as nossas conquistas, mas aos poucos, né, a gente tem conseguido realizar grandes feitos aí para reduzir a perda de biodiversidade e, de maneira geral, pensar na qualidade de vida de todos, né, no nosso planeta. Obrigado pelo bate-papo, professor.
Então, eu queria passar agora para uma parte mais burocrática, para a gente atender os alunos. Você pode comentar um pouco como que vai ser a prova, que assuntos que eles devem focar mais? Claro. Bom, pessoal, a prova de vocês, ela vai ser basicamente elaborada em cima dos próprios questionários que vocês realizaram ao final de cada um me fugiu o nome agora, dos módulos? Dos módulos, exatamente. Então, ao final de cada módulo, vocês fizeram um questionário, e esse questionário vai servir de subsídio para a elaboração, né? Ou serviu de subsídio para a elaboração da avaliação, né? No entanto, é interessante destacar que, para a avaliação, serão cobrados a aplicação desses conceitos que vocês viram ao longo dos questionários, né? Então, por exemplo, a Carla fez uma pergunta a respeito de se é preciso saber todas as relações harmônicas e todas as relações desarmônicas. Você não precisa lembrar todos os nomes e saber o que cada uma delas significa. O importante nesse caso é você saber o que caracteriza uma relação harmônica e uma desarmônica. Na questão eu vou explicar uma situação para você e aí você vai ter que utilizar esse conceito para responder a pergunta, né? Então, não é decorar os conceitos abordados ao longo da disciplina, é entendê-los e tentar aplicá-los no conhecimento. Por exemplo, nós temos lá a parte de populações, onde a gente viu formas de crescimento populacional, crescimento exponencial e crescimento logístico, né? Então nós temos dois tipos de crescimento. Um, onde nós temos o crescimento exponencial, a população cresce indiscriminadamente, numa forma de J, quando a gente olha para o gráfico. E na outra a gente tem uma população crescendo no crescimento logístico. A população cresce até um ponto e se estabiliza, criando uma curva no formato de S. Então a gente precisa saber, bom, o que o crescimento logístico me diz? Ele diz que a população cresce até um limite, uma capacidade de suporte do ambiente. Por exemplo, se na prova eu colocar um gráfico mostrando uma população que cresce em forma de J, você tem que utilizar o conceito, esse aqui é um crescimento exponencial. Não, ela cresceu e atingiu um limite. Então é uma forma de crescimento logístico. Então é importante utilizar os conceitos abordados nos questionários e não decorá-los. Tá certo. Bom, antes da gente terminar, então tem uma pergunta lá do Antônio, que gostaria que o professor relatasse sobre agricultura orgânica e ecologia. Bom, Antônio, essa questão da agricultura orgânica, né, até talvez o termo não seja o mais adequado, né, mas quando a gente fala de culturas orgânicas, a gente se refere principalmente àquelas culturas que não utilizam agrotóxicos, né, visam não exaurir os recursos da terra, não impactar outras comunidades locais, né, e a gente tem visto que esse tipo de construção, esse tipo de pensamento é muito mais favorável para o ecossistema. Não só isso. A gente também vê que essas culturas, esses agrossistemas, hoje em dia se fala muito disso, agroecossistemas, esses agroecossistemas, além de promoverem ganhos para o ecossistema, promovem ganhos também para o produtor, que muitas vezes acaba utilizando menos defensivos agrícolas, às vezes ele precisa usar, às vezes ele não utiliza, né? Por quê? Porque ele acaba criando condições para que as populações não atinjam limites para serem consideradas pragas. Então muitas vezes ele mantém um ecossistema saudável, evitando perdas no seu próprio cultivo, né? Então, as culturas orgânicas, acredito que hoje em dia, são o futuro das nossas formas de produção, né? No entanto, a gente ainda tem aquele conhecimento mais arraigado a respeito de continuar produzindo sempre da mesma forma, fazendo o mesmo tipo de plantio, o mesmo tipo de uso de defensivos e assim sucessivamente. Mas talvez no futuro a gente consiga ter mais sistemas orgânicos, né, agriculturas orgânicas, aliados aos ecossistemas naturais. Obrigado, professor. Então, excelente bate-papo. Obrigado, pessoal, então, pela participação e até a próxima. Até, pessoal.